culto cristão, o dever e o privilégio de adorar a Deus. O que é que nós fazemos há tanto tempo aos domingos aqui, né? Por que viemos aqui aos domingos? Domingo após domingo, cultuar ao Senhor, orar, cantar, ouvir a palavra. Será que isso já entrou na sua agenda? Na sua rotina? Será que isso já é um compromisso que você, quando cumpre, você coloca lá, feito? Acabou. Qual a razão de nós virmos aqui? Qual a razão de sermos exortados pela palavra a não deixar de congregar? Por que essa importância ao culto da igreja? Por que essa importância a cultuar a Deus? Nós vivemos em uma época, irmãos, que muitos cristãos consideram o culto público como algo opcional. É bom, mas é opcional. Talvez é mais uma atividade na semana que você possa estar colocando na sua agenda. Para outros, basta assistir uma transmissão pela internet, mesmo podendo estar presente. É a mesma coisa. Eu posso estar presente no culto da igreja, mas eu prefiro ficar em casa. Ou assisto depois. O que isso revela do nosso coração? O que isso revela do conceito que nós temos de Deus? As Escrituras apresentam o culto, meus irmãos, a adoração a Deus como uma atividade mais importante da vida do povo de Deus. O culto não é uma invenção humana, não é um evento criado para satisfazer necessidades emocionais. O culto existe, primeiro, porque Deus existe, porque Ele se revelou na palavra e porque Ele convoca o seu povo para cultuá-lo. Entretanto, ao longo da história, meus irmãos, nós vemos que nem sempre isso ficou tão claro para os cristãos, a importância de adorar a Deus. Nesse momento, existem milhares de outras reuniões da igreja, no Brasil e fora, reunindo. Mas será que nós estamos cultuando a Deus? Será que apenas nos reunir no mesmo lugar, cantar músicas, estar aqui, isso é cultuar a Deus por si só, cumprir um ritual? Estar aqui. E talvez você possa pensar, mas será que eu tenho razões para cultuar a Deus? A minha vida está tão difícil. Desemprego, problema de saúde, problemas familiares, doenças, aflições, perdas. Como cultuar a Deus assim, numa situação assim? Será que Deus nos ama assim, ao ponto de nosso coração cultuá-lo? Essa pergunta, meus irmãos, foi uma pergunta feita lá em Malaquias, capítulo 1, verso 2. Diz assim o texto: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tens nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci de Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Meus irmãos, as profecias de Malaquias foram proferidas em um tempo profundo de desânimo do povo de Deus. Fazia cerca de 100 anos que os judeus tinham regressado do cativeiro. Deus usou os babilônicos para levar o povo, a nação de Israel, cativa para a Mesopotâmia. Depois Deus os trouxe de volta, usando Esdras, Neemias para a reconstrução do templo. Os judeus pensavam que tinha chegado o tempo do cumprimento das promessas de Deus, mas passaram-se aproximadamente 100 anos e parece que nada estava acontecendo conforme Deus tinha prometido na mente deles, e o povo começou a desanimar. E o povo começou a pouco diminuir o interesse de cultuar a Deus. O povo começou a dispersar nos seus próprios interesses. Os sacerdotes, que eram responsáveis pelo culto,
começaram a deixar de fazer as coisas da maneira de Deus, a zelar pela casa de Deus. Aos poucos começaram a tolerar práticas contrárias à vontade de Deus, revelada então na lei de Moisés. Os cultos viraram formalismo, rituais sem vida, coisa mecânica. O coração do povo não cultuava a Deus, não estava envolvido na adoração a Deus. Cada um priorizava seus assuntos pessoais. Em vez de dedicar a terminar a reconstrução do templo e prestar culto a Deus, cada um investia na compra de terras, de casas, moradias, seus negócios, e só dava a Deus o que restava. O coração já estava disperso, e eles não viam razões para cultuar a Deus. Então, o Malaquias foi chamado para trazer essa mensagem de arrependimento, de exortação ao povo. E ele começa dizendo, meus irmãos, essa pergunta que eu li no texto lá, se você for lá em Malaquias 1:2, fala assim: o Senhor nos tem amado sempre. Aí o povo cinicamente pergunta: em quem tem nos amado a Deus? Como assim Deus tem nos amado? Olha para a nossa realidade. Que amor é esse? Que as coisas não acontecem como nós esperamos. Colocando o amor de Deus à prova, por coisas que eles desejavam. Então Deus, na sua longanimidade e paciência, como só Deus é capaz de fazer, né? Eu fico pensando, se fosse uma pergunta cínica dessa para nós, né? Como que a gente responderia? Aí Deus, ele volta lá no começo, ele volta a falar da eleição. Eu escolhi vocês, eu amei vocês com amor eterno. Eu poderia ter rejeitado vocês. Vocês não fizeram nada para merecer o meu amor. Eu poderia ter escolhido o outro povo. Eu poderia ter escolhido Esaú, que é o pai dos edomitas, dos árabes, mas escolhi Jacó, que deu origem a esse povo. Escolhi Abraão, tirei ele de uma terra idólatra, quando ele vivia numa terra idólatra. Então, nós vemos aqui que a primeira razão é que, a despeito das nossas adversidades, aflições, e nós passamos por elas, ninguém está querendo fingir que não acontece, nós temos que voltar para a razão mais profunda e a base segura do amor de Deus por nós. Ele, se você é um crente em Cristo, se você confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, saiba que você foi um alvo do amor de Deus. Deus te amou, Deus te escolheu, mesmo você e eu não merecendo. Com essa afirmação de que Deus escolheu soberanamente pecadores para fazer parte do povo dele, nos é assegurada a salvação eterna, meus irmãos. E o texto, o Flávio até citou hoje pela manhã, lá, João 10, 27 e 29, diz que nós estamos nas mãos de Deus e ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Que as mãos de Deus são invioláveis, porque Deus nos amou quando nós éramos pecadores rebeldes. E Deus tem nos amado, e Ele prometeu nos amar até o fim. Então, o profeta traz, espera lá, vocês podem estar olhando para circunstâncias momentâneas, mas olha o que Deus fez. Ele amou vocês, Ele escolheu, Ele deu salvação eterna. Será que esse perigo nós não corremos hoje também? Quantas vezes você e eu já pensamos e colocamos meio que à prova o amor de Deus quando estamos numa situação difícil? Quantas vezes nós já falamos, mas será que Deus mesmo me ama para estar acontecendo isso comigo e as coisas não mudam? Esse é o nosso coração, nós medimos o amor de Deus por coisas que nós valorizamos, que nós desejamos, que nós julgamos que merecemos, ou que Deus tinha que fazer isso ou aquilo para provar. Mas Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo para morrer por nós quando nós éramos pecadores. O que são as aflições temporárias, se nós olharmos para o amor eterno, para a vida eterna que nós temos em Cristo? E nós somos circunstanciais.
É a mesma coisa, essa pergunta cínica desse povo é a mesma coisa que o seu filho te pedir um sorvete e você fala assim, não, eu não vou te dar sorvete. Ele fala assim, então você não me ama, que amor é esse? E você cuida dele todo dia, de madrugada, de noite, faz isso, leva em médico, leva nisso, educa. E ele fala assim, como que você tem me amado se você não me dá sorvete? Quantas vezes nós, em circunstâncias, não respondemos assim para Deus? Porque nós nos esquecemos do que Deus fez e o que é imutável, de que a prova do amor de Deus por nós não é como essas mentiras que ensinam de teologia da prosperidade, que vai te acontecer tudo bem, que filho de Deus não fica doente, não sofre, não tem tristeza. A Bíblia nunca negou isso, essas coisas, mas a Bíblia diz que Deus nunca vai nos abandonar, com amor eterno te atrair. Então, um culto a Deus pressupõe, como o livro de Malaquias ensina, uma visão correta de quem Deus é. Nós devemos começar a ver quem Deus é, o que Ele fez por nós. Devemos nos submeter a esse amor de Deus, que é a base do que Deus fez. Agora, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 4, queria que os irmãos abrissem aí, é um texto também base que nós vamos usar. O Evangelho, João, capítulo 4, versos 23 e 24, diz sobre a verdadeira adoração, onde Jesus conversando com aquela mulher, e ele diz, 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, Deus, será que o culto a Deus, essa é uma pergunta que você tem que ter clara na sua mente. Quem tem a necessidade? Deus tem necessidade de ser cultuado ou nós temos a necessidade de cultuar a Deus? Para muitas pessoas, principalmente no mundo evangélico hoje, parece que Deus é um rei poderoso, mas carente, que precisa de adoração, que precisa de louvor para ele se sentir bem. E as pessoas vão quase que querendo levantar o emocional de Deus para fazer alguma coisa bem pomposa para ver se Deus fica contente, como se Deus fosse carente, como se Ele fosse incompleto sem a nossa adoração. Será que Deus é incompleto? Será que Deus precisa? Ele deixaria de ser quem Ele é se nós não o adorássemos? Será que nós completamos alguma coisa em Deus? Ou essa necessidade Deus colocou no nosso coração? Somos nós que somos incompletos, nós que somos insatisfeitos sem Deus, somos nós que precisamos, que fomos criados para adorar, para cultuar a Deus. Agora, o culto, meus irmãos, não é uma coisa exclusiva do cristianismo. Em todas as outras religiões, o povo cultua o Deus ao qual eles acreditam. Só que eles sempre cultuam para tentar aplacar uma ira de um Deus que eles criam, que se não fizer aquilo, então Deus vai puni-los, que esse Deus que eles criam, que é uma invenção, precisa disso deles. E fica muito furioso se as pessoas não fizerem. A religião é um fenômeno universal, meus irmãos, ela está presente em todas as culturas antigas e modernas. Um teólogo citado num livro do Hermes Steinmeier diz assim: é uma verdade indiscutível que o sentimento religioso é connatural ao ser humano, pois não existe nenhuma sociedade primitiva ou civilizada que não acredite em seres sobrenaturais ou que não pratique alguma forma de culto. Isso mostra que o coração do ser humano nasceu para cultuar e adorar a Deus. Só que o pecado cegou. Quando o homem não é convertido ao Senhor, ele fica com esse desejo de adoração, essa necessidade, mas está cego. Então ele começa a criar deuses, idolatria e cultura. E todas as culturas que você for, há formas de culto, de adoração. Pode ser a sol, a lua, a rio, a árvore, as pessoas, animais, qualquer coisa.
O homem procura desesperadamente o significado para a sua vida ao cultuar alguma coisa, tentando encontrar um equilíbrio existencial entre a vida e a morte, o ser e o nada, a ordem e o caos. Por isso que as pessoas estão sempre querendo cultuar alguma coisa. Precisam disso. O homem precisa disso. Não existe povos mais primitivos que não tenham um culto, uma adoração, uma divindade que qual eles acreditam. Calvino diz que até a aparência do céu e da terra compele os ímpios a reconhecerem a existência de um Criador. Por isso que o Salmo 19 proclama isso, que os céus proclamam a glória de Deus. As pessoas veem, mas como o pecado cegou, elas não conseguem encontrar Cristo, mas elas falam, e deve existir um Criador, por isso que elas adoram a criação e não o Criador. Mas há esse desejo. Num livro, meus irmãos, o Hermes Maia diz assim, na antiguidade, olha só como é, eu quero primeiro colocar esse desejo que as pessoas têm de adoração de Deus e divindade. Ele diz assim, que na antiguidade não era raro ou anormal um homem ser chamado de filho de Deus, com letra minúscula. O mundo estava cheio de homens considerados divinos, semideuses e heróis nascidos de casamento dos deuses com os mortais. Se você for estudar isso, você vai ver. Tais homens se diziam filhos de Deus, e por isso eram, em alguns casos, até mesmo adorados como manifestações da divindade. Mesmo o Novo Testamento apresenta alguns indícios deste costume entre os pagãos. Atos 8, 9, 12, 14, 12. Então, sempre existiu essa questão de divindade, de adoração. O problema é que o pecado no coração do homem cegou. E quando Deus, mediante Jesus Cristo, não se revela como o único e verdadeiro Deus, as pessoas passam a adorar objetos, invenções, a criação. Porque o homem pretende roubar o lugar de Deus, meus irmãos, diz Calvino, fazendo cada um de si mesmo um Deus e virtualmente se adorando, quando atribui a seu próprio poder o que Deus declara pertencer exclusivamente a ele. O problema é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o pecado fez o quê? Fez com que o homem criasse um Deus à sua imagem e semelhança. O homem quer um Deus à semelhança dele, homem, para poder manipular, para poder controlar. Por isso que todos os deuses falsos são invenções humanas. Alguma coisa que o homem pode tocar, manipular, coagir. Agostinho, numa frase lá no livro dele, Confissões, ele diz assim, criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. Ou seja, Deus nos criou para Ele, para adorá-lo. Enquanto Ele não se revela a nós como o único Deus, o nosso coração é inquieto, insatisfeito, nós começamos a procurar em coisas algo para nos satisfazer. E aí nascem as religiões, as idolatrias, as heresias, dessa necessidade. O homem busca a religião tentando encontrar o seu Deus, porque carece desse encontro. Ele sabe lá no íntimo dele uma necessidade de ter um Deus, alguém que seja igual a ele, um pouco melhor na visão do pecador. Entretanto, os homens em seus delitos e pecados não conseguem encontrar a Deus. O homem natural está cego para ver a glória de Deus em Jesus. Ele acredita em tudo, menos em Jesus. Você já conversou com pessoas que eles acreditam em horóscopo, acreditam em um monte de coisa, mas se você fala de Jesus, fala, não, Jesus não. Acredita em qualquer coisas inventadas, mas na verdade não. Porque o pecado cegou. Por isso, as pessoas buscam Deus fora de Cristo. E num livro, o Hermes diz assim, mas sem Cristo não há possibilidade desse encontro, porque sem Cristo não há salvação. A idolatria, por pior que seja, não deixa de ser uma evidência desse senso religioso que o homem tem no coração. Porque senão nem idolatria ele praticava. Mas ele tem esse senso no coração de adorar, de cultuar alguma coisa. E quando Jesus não se revela como único Deus, ele vai ficar às cegas procurando alguma coisa. Ele vai estar cada dia mais frustrado. Meus irmãos, Deus não precisa de ser cultuado.
Deus é completo em si mesmo, a Trindade é completa. Deus não vai ser maior do que Ele é, porque não tem jeito. Somos nós que fomos criados para adorar e cultuar a Deus. Por isso que é um privilégio, é um dever nosso como cristãos. E é um privilégio que Deus nos dá, por causa de Jesus, que é o nosso mediador, nós temos acesso a Deus e podemos cultuá-lo, por causa do sangue de Cristo que nos aproximou. Efésios fala que nós somos aproximados pelo sangue. Qualquer um que for tentar aproximar de Deus fora de Cristo é fulminado. Se você tentar se aproximar de Deus sem crer em Jesus, a não ser pelos méritos de Cristo, é impossível, meus irmãos. Então, cultuar a Deus é responder à revelação de Deus com reverência, fé, amor e gratidão. O culto é o encontro da aliança de Deus com o seu povo. Deus toma a iniciativa e o povo responde. Meus irmãos, o culto cristão não é uma iniciativa do homem, é uma resposta ao que Deus age primeiro. Deus sempre fala conosco e nós respondemos em oração. Deus sempre fala conosco, nós respondemos em culto. Deus se manifesta, então nós o adoramos, senão nós nunca o adoraríamos. Se Deus não tomasse a iniciativa de se revelar a nós, como que nós o adoraríamos? Nós estaríamos cometendo idolatrias às cegas também. Então o culto não é uma invenção do homem, não é uma ideia do homem, vamos cultuar a Deus, acho que vai ser bom. É Deus quem desperta, é Deus quem se revela a nós. Deus chama, Deus fala, Deus abençoa pela palavra, e o povo ora, louva, confessa, ouve. Então o culto é uma resposta ao agir de Deus. A oração, meus irmãos, é sempre uma resposta nossa ao que Deus começa falando com. Deus nos incomoda. O homem não tem iniciativa diante de Deus. Nós, pela graça, apenas reagimos ao que Deus primeiro faz. Até as nossas orações, elas são reações ao que Deus primeiro coloca no nosso coração e nos capacita e nos desperta a orar. Senão nós não oraríamos também. Agora, nós podemos cultuar do nosso jeito? Olhando para o cenário evangélico, parece que sim, né? Será que nós podemos adorar? O importante é a intenção. O importante é ser sincero. Não. O culto a Deus, meus irmãos, ele está prescrito na palavra de Deus. Qualquer invenção que alguém for colocar, Deus tem abominação. Pode ter choro, pode ter emocionalismo, pode estar cheio de gente, pode estar a coisa mais linda do cenário, mas nós vamos ver que Deus rejeita, Deus abomina. Porque Deus apenas não falou para nós cultuarmos, Ele prescreveu como Ele deve ser adorado. Não cabe ao homem inventar uma adoração a Deus, fazer do jeito dele, cada um faz do seu jeito, não. Por exemplo, Caim e Abel, quando eles prestaram culto a Deus, oferecendo o sacrifício, o que aconteceu? Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, e Deus se agradou de Abel e sua oferta. Perceba, o culto a Deus, meus irmãos, não é algum oferecimento que eu faço, não é algo externo. Deus rejeitou Caim primeiro. O culto, ele envolve a pessoa primeiro, uma vida, um coração quebrantado diante de Deus. Não adianta um formalismo, não adianta uma pompa, não adianta algo externo se o coração está afastado de Deus, se o coração está distante de Deus, se não for pela fé em Cristo. Você pode oferecer o que você quiser para Deus, que Deus vai fazer o que nem fez com Caim. E diz que Deus se agradou de Abel, não porque Abel era melhor, porque ninguém foi melhor diante de Deus, mas porque Abel fez aquilo pela fé, descansado na promessa de Deus. O sacrifício de Abel, meus irmãos, foi mais aceitável do que de seu irmão, tão somente porque foi santificado pela fé. Calvino fala isso. Certamente que a gordura de animais irracionais não cheirava tão agradavelmente que fosse capaz de atrair Deus com seu odor. Calvino diz, a Escritura mostra nitidamente porque Deus se agradara de seu sacrifício. Eis as palavras de Moisés, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. À luz das quais podemos prontamente concluir que seu sacrifício agradou a Deus em virtude de ele mesmo ser agradável a Deus. De que outra fonte veio seu agradável caráter, senão do fato de que possuía um coração purificado pela fé? O culto, meus irmãos, Deus olha o nosso coração. Deus olha
um coração quebrantado e contrito, que Ele mesmo gera isso. Um coração humilde diante do Senhor. O amor a Deus, não adianta você falar, eu amo a Deus, se isso está excluindo a sua obediência a Deus. O amor a Deus, ele gera obediência, ele não exclui. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Todo serviço que porventura os homens ofereçam a Deus, um culto a Deus, é ofensivo aos olhos de Deus, se aquela pessoa não estiver fazendo unicamente pela fé no Filho de Deus, com o coração contrito e quebrantado, sabendo que ele só é aceito por causa de Cristo. Qualquer um de nós que tentar oferecer alguma coisa pelos nossos próprios méritos, do nosso jeito, com orgulho, Deus não aceita. Outro exemplo negativo, o pragmatismo de Acás. O que é pragmatismo, meus irmãos? Pragmatismo é você valorizar o que é prático. Se funciona, é bom. Não é isso que as igrejas evangélicas estão fazendo? Funciona, é bom. Enche de gente? Então vamos fazer. Não interessa se agrada a Deus, não interessa se está prescrito na palavra. Pragmatismo é uma praga. Você só está, é subjetivo. Você está falando assim, eu não estou olhando a glória de Deus, eu quero saber, está dando certo? O povo está gostando? Então vamos fazer. Isso quase sempre vai colidir com a palavra de Deus. Acás, meus irmãos, de passagem aqui, lógico, não é esse o... Viveu em meados do século 8 e reinou 16 anos, está lá em 2 Crônicas 28, 2 Reis 16. Ele criou uma relação de comprometimento com a Síria e uma religião totalmente corrompida. Ele não seguiu o padrão dos seus antecessores. Ele começou a reinar com 20 anos em Judá, está lá em 2 Reis 16, 2. Seu pai, Jotão, foi um rei fiel a Deus, seguindo as pegadas do seu pai, o que era Uzias. No entanto, Acás tinha uma perspectiva diferente. Embora o seu pai e o seu avô eram homens tementes a Deus, Acás achou que era mais esperto e começou a querer fazer as coisas do jeito dele. Eu não preciso seguir isso aqui, eu quero fazer uma coisa que o povo vai gostar. Vamos cultuar a Deus de uma outra forma. Com a sua visão pragmática, ele rompe com a linha de Davi, seu ancestral mais famoso, com o testemunho de seu avô Uzias e o exemplo de seu pai. Por isso que nós lemos em 2 Reis 16, 2. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. A consequência dessa infidelidade, desse pragmatismo, foi que, está lá em 2 Crônicas 28, 2, ele fez imagens fundidas a Balaíns, queimou incenso no vale do filho de Mon, queimou alguns de seus filhos como sacrifício a Deus pagão, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dele, de Israel, 2 Reis 16, 3 e 2 Crônica 28, 3. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros e debaixo das árvores, e por fim fechou a casa do Senhor, onde era o culto a Deus, porque ele optou pelo pragmatismo. Vão fazer o que dá certo, vão fazer o que funciona. Para cá, servir a Deus do jeito certo não era suficiente. Ele precisava de outras formas de adoração. Ele achou que ele podia agradar a Deus do jeito dele. Nós não vivemos numa época assim, meus irmãos, onde as pessoas pensam que basta a intenção, basta a sinceridade, inovações, formas humanas, idólatras, pragmáticas de cultuar a Deus, pessoas que nem mesmo temem a Deus, que nem conhecem o Deus das Escrituras, estão querendo cultuar a Deus e levando o povo à idolatria, à mentira. Nós também corremos um risco, meus irmãos, nós devemos olhar para nós. Será que nós, alguns de nós aqui, não estamos também, como Caim, preocupados só com a parte externa? Será que não estamos reclamando da igreja porque ela não nos atende? E o problema da idolatria, meus irmãos, que ela já é um pecado terrível, mas ela não vem sozinho. A idolatria, ela traz outros problemas. O falecido pastor Russell Shedd diz assim: a idolatria une ao satanismo o culto às imagens. Pois aquilo que os incrédulos sacrificam aos ídolos, sacrificam a demônios. 1 Coríntios 10, 20. Não é de admirar, portanto, a oposição que a palavra de Deus levanta contra a idolatria em toda a sua extensão.
Agora, idolatria, meus irmãos, é quando você e eu também queremos cultuar a Deus do nosso jeito e não do jeito de Deus. Não é só colocar uma imagem e ficar ali. É quando você e eu não obedecemos a palavra, eu quero cultuar a Deus do meu jeito. Isso é uma forma de idolatria. Na igreja não deve ser utilizado nada que não tenha expressa aprovação e ordem das Escrituras. Então, meus irmãos, o culto cristão é muito mais sério do que apenas vir aqui, pregar, sentar, cantar e ir embora. Nós estamos diante de Deus, que é um Deus vivo, que se revelou pela sua palavra. Nós podemos incorrer num formalismo aqui. E nós temos que sondar o nosso coração. Será que eu estou indo lá porque eu costumei? Será que eu estou preocupado com adorar a Deus do jeito que Ele prescreveu? Será que eu conheço o Deus que se revelou na palavra? Será que, porque se eu conhecer o Deus que se revelou na palavra, meus irmãos, o meu compromisso de cultuá-lo vai ser muito maior do que o que eu tenho hoje. O problema é que a minha visão de Deus determina a minha adoração, o meu culto e tudo que eu faço. Se eu tenho uma visão errada de Deus, o meu culto vai ser errado, minha adoração, minha vida. Se eu tenho uma visão errada de Deus, eu vou conduzir na reunião, eu vou do meu jeito, não gostei, eu fico lá para avaliar, sou um jurado, fico avaliando, dando nota para o culto. Meus irmãos, o culto é para Deus. Você já ouviu algumas pessoas dizendo, ou você mesmo já caiu nesse erro de dizer, não gostei do culto? Se eu e você fôssemos o cultuado, tudo bem, falar, eu não gostei, porque não gostei do jeito que eu fui cultuado. E as pessoas, não gostei do culto, gostei. Ou falando que não gostou, que gostou. Você vai ver a razão, porque agradou. Hoje a música estava boa, o ar estava bom, o som não estava muito alto, o pastor falou pouco. Gostei. Espera lá, quem é o cultuado? Nós não somos chamados para avaliar o culto, para dar nota para o culto. O único culto que nós não devemos gostar é aquele que é contrário à palavra. Eu não gostei do culto porque isso não cultuou a Deus. Então, eu não quero participar desse culto. Ou então, vamos rever os nossos conceitos. Mas o gosto pessoal, como de um cliente, de um consumidor, eu vou no restaurante e venho na igreja e emito a mesma opinião. Não gostei do restaurante, não gostei do culto. Mas o culto não é para mim, não é para você. O culto não é para incrédulo, o culto não é para visitante, o culto não é para um membro. O culto é para Deus. A palavra vai atingir todos nós, os visitantes, os não convertidos, os membros, mas nós não podemos direcionar o culto para pessoas. O culto é para Deus, meus irmãos. E os 4 primeiros mandamentos, ele já nos ensina a cultuar a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos criar um Deus, nem um Deus feito em imagem, nem um Deus imaginário. Eu vou cultuar o Deus do meu jeito, o Deus que eu creio. Não, é o Deus que se revelou na palavra. Eu não posso ter outros deuses, nem mesmo os que eu crio na minha mente. Eu queria um Deus assim, então eu vou cultuar assim. Não, isso é idolatria, que esse Deus que você está na tua mente não existe. Então eu preciso conhecer a palavra, eu preciso que Deus se revele a mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não podemos ter imagens que nós vamos adorar, cultuar. Não tome o nome de Deus em vão. Não podemos usar o nome de Deus para fazer algo que não glorifica Ele. Nem falar, nem cantar, nem orar. E nós devemos reservar um dia para cultuar a Deus. E é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E nós não reservamos esse dia, eu faço quando dá, eu vou quando dá. Por quê? Porque talvez eu tenha um Deus imaginário. Ele me entende, Ele sabe que hoje eu estou cansado, Ele sabe que hoje tem outras coisas para fazer, Ele sabe. Meus irmãos, o nosso compromisso tem que ser mais sério com o Deus das Escrituras. E é um privilégio. E uma responsabilidade. O texto lá de João diz que vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Deus procura adoradores. É Deus mesmo, não é iniciativa do homem, é iniciativa de Deus. A adoração verdadeira envolve tanto o intelecto quanto as emoções. Salienta a verdade que a adoração tem que ser focalizada em Deus.
não no adorador. O contexto também demonstra que Jesus estava dizendo, meus irmãos, que a adoração verdadeira é mais do que uma questão de essência do que de forma. Ele estava ensinando aqui que a adoração envolve o que fazemos com a nossa vida, não apenas o que fazemos no lugar formal do culto. Não adianta nada nós vivermos uma vida fora dos padrões de Deus e chegarmos aqui, fazer uma cara de piedade e achamos que estamos cultuando a Deus, porque aqui eu canto, aqui eu choro, aqui eu não sei o quê. Mas e a minha vida? Será que Deus está se agradando de mim? No sentido de que eu estou vivendo para a glória dEle? Será que eu estou tendo uma vida pela fé no Filho de Deus, uma nova vida em Cristo, que quando eu, na minha adoração, no meu culto de vida individual, e quando eu junto com a igreja, isso é uma realidade, ainda que imperfeita, nós sabemos, mas é uma realidade. O culto é algo que nós oferecemos, prestamos a Deus. Ninguém vem assistir um culto. Não é um show que alguém vem assistir, nós estamos diante de Deus. Calvino diz que nós não podemos adotar qualquer artifício que pareça satisfazer a nós mesmos, e sim levar em conta as exortações daquele que tem o direito de prescrevê-las, que é Deus. Portanto, se desejamos que Ele aprove o nosso culto, esta regra, que Ele mesmo enfatiza com muita rigidez, tem de ser observada com zelo. Deus reprova todos os tipos de cultos não sancionados expressamente pela sua palavra. Não é o que apenas a Bíblia não fala nada, então pode. É o que a Bíblia determina. Nicodemos até dá um exemplo. Ele falou assim, tem religiões que falam, pode acender uma vela, porque a Bíblia não proíbe. Não fala que não pode. Mas nós entendemos, a Bíblia prescreve, ela ordena isso? Não, então não pode. Então, nós temos que estar atento com o que a Bíblia descreve, com o que a Bíblia fala sobre nós cultuarmos a Deus. Uma visão errada de Deus, um desconhecimento da palavra de Deus vai gerar essa bagunça que nós vemos aí, de religiões promovendo show, entretenimento. John MacArthur conta num artigo dele, meus irmãos, que uma vez ele foi, acho que lá num lugar, as pessoas estavam colocando ringue no meio do culto, colocando as pessoas para degladiarem, para brigarem ali, para promover, depois era mais completo que um circo de hoje em dia, em ambiente de igreja. Os líderes envolvidos nessa bagunça aí. E é gritaria, trazendo coisas do Velho Testamento, que a Bíblia já falou que tudo aquilo apontava para Cristo, querendo promover emocionalismo barato. A palavra de Deus não é central no culto, Cristo não é o objeto do culto, é sempre a emoção, as pessoas. O culto, meus irmãos, é para Deus. O pastor Gilson Santos, um dos responsáveis pela Editora Fiel, foi um dos professores meus também, e ele diz algo muito interessante. Ele diz, a perspectiva cristã bíblica e histórica sobre a adoração não vê o culto público como focalizado na esperteza ou criatividade humana, mas na santidade de Deus. Cultuamos para glorificar o Senhor, receber as suas bênçãos e responder com louvor e gratidão. Assim temos de definir exatamente qual audiência que, em rigor, objetivamos em nosso culto, se a congregação ou o céu. O fim do nosso culto não é alcançar os perdidos, ainda que isso possa legitimamente ocorrer por meio dele. Porque ele está dizendo que o culto é para Deus. E James Boyce, um outro teólogo, diz assim, nossa geração é centralizada no homem. Antropocêntrico, que infelizmente a igreja, traiçoeiramente, ele diz, tem se tornado egocêntrica. Tem colocado o homem no centro. Vamos fazer alguma coisa que as pessoas gostem. Que as pessoas saiam daqui, saem leve, relaxada. Não precisa nem pensar. Não precisa nem considerar nada. Parece que ele estava num resort. Mas nós somos chamados para cultuar a Deus, primeiro com a nossa razão. Deus nos deu um entendimento, um culto racional, compreender a palavra. Quando alguém lê, explica a palavra, quando alguém canta, Deus nos dá a compreensão de entendermos a palavra. E isso atinge as nossas emoções, é lógico, não emocionalismo, mas nossas emoções, porque quando você vê o amor de Deus, a palavra de Deus, nós não ficamos como uma pedra de mármore fria. Não quer dizer que você vai chorar, mas internamente nós sentimos esse amor pelo Senhor. Que amor é esse que deu a sua vida por nós, que nos ama?
Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que o culto, ele não é apenas estar aqui. Não é apenas estar aqui. Porque Isaías, o profeta Isaías diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim, e em vão me adoram. Você já pensou isso? Eles estavam falando certinho, os lábios estavam louvando. Mas Deus falou assim: o seu coração está longe, e eles estão me adorando em vão. Que não é só a aparência, a pompa. E depois, lá em Isaías 1,14, diz assim: as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Vocês estão se juntando, mas eu estou ficando indignado com isso, porque não tem realidade, não tem espiritualidade, não tem quebrantamento, não tem verdadeira adoração a Deus, é só um ajuntamento de pessoas fazendo um monte de coisa que cada um gosta. O que faz parte de um culto? Oração, leitura da palavra, pregação da palavra de Deus, cantar verdades da palavra de Deus, celebração da ceia, batismo, ofertas, são feitas para a glória de Deus, por amor a Deus, para expressar a gratidão que nós temos a Deus, porque, grave isso, meus irmãos, o culto, ele é uma resposta, não é uma ação humana, mas uma resposta, uma atitude responsiva à ação que primeiro Deus veio ao homem. Quem foi atrás de Adão? Foi Adão que foi atrás de Deus ou Deus foi atrás de Adão? Foi Deus que foi atrás de Adão. Quem que enviou o seu filho? Foi nós que pedimos Jesus ou Deus que enviou? É sempre a iniciativa dele. Quem que nos deu vida? Foi ele, iniciativa dele. Quem que nos amou primeiro? 1 João 4,19. Nós o amamos por quê? Porque ele nos ama primeiro. Se ele não nos amasse primeiro, nós jamais o amaríamos, jamais nem desejaríamos amá-lo. E a iniciativa é sempre de Deus, o homem não tem iniciativa, o homem responde pela graça, e até para responder é pela graça de Deus, senão nós continuamos, porque um morto não responde. Mas quando Deus nos age com a graça, então ele nos deu vida, então nós reagimos, porque ele deu vida. Senão um morto, tanto é que as pessoas que ainda estão espiritualmente mortas não reagem, você lê a palavra de Deus, eles não reagem, não ligam, zombam. Então o culto a Deus é uma atitude natural e alegre, meus irmãos. Sabe por quê? O Salmo 95, abre aí, meus irmãos, Salmo 95. A religiosidade, meus irmãos, ela imita o verdadeiro culto. Só que ela imita a casca do verdadeiro culto. A religiosidade ajunta pessoas. A religiosidade cria um ambiente bonito, uma música de fundo. Ela cria um ambiente que parece um ambiente espiritual. Só que ela não atinge o coração. Spurgeon diz que os hipócritas sempre voltam do mesmo jeito que vieram para o culto. Vazios. Só o cristão, pela graça de Deus, consegue responder. O Salmo 95 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, quando nós estamos celebrando a Deus, olha assim, não é apenas um verbalizar, é com júbilo no coração. Alegria no coração. Por quê? Porque nós sabemos que temos o rochedo da nossa salvação. O motivo do louvor é Deus, que é a nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei de acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obras de suas mãos o continentes. Vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Fala de uma proclamação verdadeira, com júbilo, reconhecendo quem Deus é. Não só a rocha da salvação, como aquele que nos criou. Fala da criação, daquele Deus que criou e que nos salvou. E isso enche o nosso coração de júbilo. O nosso louvor não pode ser um louvor religioso, morto, parece que arrastado. Se nós estamos entendendo essa graça de Deus, vai brotar do nosso coração uma alegria por louvar a Deus, por cultuar a Deus, por ouvir a palavra, muitas vezes por ser confrontado pela palavra, porque sabemos que o Deus é o Deus rochedo da nossa salvação. Não é apenas cantar por cantar, ouvir a palavra e ir embora. Há transformação no coração do verdadeiro cristão.
ele adora a Deus em espírito e em verdade, não apenas de aparência, não apenas parecendo. Você entende que você perde tudo isso quando você falta num culto público da igreja? Você entende o privilégio que é participar do corpo de Cristo e cultuar a esse Deus que se manifestou em amor por nós, que deu a sua vida por nós? Porque essa é uma necessidade nossa, meus irmãos. Essa é uma necessidade nossa. Um teólogo diz assim, olha só, meus irmãos, nenhum homem, nenhum ser humano pode excluir-se dos cultos regulares da comunidade a qual pertence, sem sérios prejuízos para a sua vida espiritual. Ninguém pode negligenciar os cultos da igreja sem sofrer muito na sua vida espiritual. Não pense assim, mas eu estou em casa, tá bom. Mas pelo menos eu estou em casa. E um monte de hipócrita que está lá, então venha ser mais um. Porque nós estamos nesse processo, meus irmãos, de sermos verdadeiros com Deus. E aí, ele diz assim, e nem um indivíduo mais santo pode se dar ao luxo de dispensar as formas regulares de devoção, que é o culto público e regular da igreja. Apesar de todas as suas imperfeições e problemas localizados, é a provisão divina para o sustento da sua alma. Então, para de ficar dando nota, avaliando o culto da igreja. Se está ruim, olhe para o seu coração, olhe para o meu. Não é para você o culto, não é para mim. É para Deus. A nossa preocupação tem que ser, será que Deus está sendo glorificado como Ele merece? Será que nós estamos cultuando a Deus de coração quebrantado? Será que é assim mesmo que Deus deve ser cultuado? Esse grande Deus, Ele é digno de toda adoração, de todo o louvor, de todo o culto. Será que, Senhor, tem misericórdia de nós, eu vou parar de ficar reclamando. Eu vou parar de ficar dando... Eu não sou um consumidor, nós não somos fregueses, consumidores. Como você vai num restaurante, num clube, que você paga a mensalidade e vai lá reclamar na diretoria. Se está ruim, a culpa é primeiro nossa. Nós precisamos consertar o nosso coração diante de Deus. O culto, meus irmãos, não é aparência. Tem gente que fala, nossa, hoje o culto foi bom, teve isso, teve aquilo, teve um monte de coisa. O culto é quando nós entendemos que nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus com cada liturgia que nós fizemos. Cada coisa que nós fazemos na nossa vida individual e na nossa vida coletiva glorifica a Deus. Nada, essa frase é do Hermes, ele diz assim, nada é mais eloquente do que a nossa obediência a Deus em nosso culto solene e em nossa vida de culto. Nada é mais eloquente do que uma obediência aos preceitos de Deus. E temos uma vida de culto, prestarmos o culto a Deus e temos uma vida de culto a Deus. Deus, infelizmente, meus irmãos, se tornou um mero instrumento para a expressão da nossa vontade. Desde que estejamos satisfeitos, saímos descontraídos e leves, isso é o que importa. Para muitas pessoas o culto é isso. Mas crer também é pensar, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos sair contentes com a mensagem, com a palavra de Deus, sendo grato a Deus, cultuando. O culto também não é um ascetismo, eu tenho que sair de lá batido, triste, chorando. Tem vezes que nós vamos sair regozijando pelo amor de Deus, mas uma alegria em Cristo, pelo que Ele fez. Não porque atendeu às minhas expectativas, mas outras vezes nós vamos sair daqui quebrantado, e nós vamos sair daqui chorando, ainda que internamente, porque não estamos tendo uma vida digna de cultuar a Deus. E esse é um culto que glorifica a Deus. Senhor, o Senhor nos tratou hoje com os nossos pecados, com a nossa frieza. E eu saí daqui moído, quebrantado. Sabe por quê? Quem quer sair satisfeito, descontraído e leve, já recebeu a recompensa que teve. É igual dar esmola para os outros ver que Jesus fala lá. Você foi lá, como você vai na apresentação, que gostoso. Eu não pensei, relaxei, não me contrariaram em nada, eu saí contente. Então você fala assim, bom, eu gostei do culto, como se fosse teu aniversário, né? Gostei do meu culto. O culto a Deus, meus irmãos, é caracterizado pelo zelo e pela submissão às Escrituras. Se Cristo não é o centro do culto, se a palavra não foi pregada com fidelidade, se as músicas cantadas não nos levaram a nos render a Cristo, então não houve culto. Pode ter tido choro, uma euforia para cantar, pode ter tido muita coisa. Finalizando, meus irmãos, devemos cultuar a Deus por quê? Porque Ele nos criou para isso, não é necessidade dEle, é necessidade nossa. Se você não cultuar a Deus, você vai para a idolatria, você vai cultuar alguma coisa.
Devemos cultuar a Deus como Ele quer, como Ele prescreveu, não do jeito que eu e você queremos. Não do jeito que eu e você queremos. E isso é muito forte no mundo de hoje. A maioria das pessoas que saem da igreja local, você vai perguntar, não gostei, não gostava disso, não gostava daquilo. Pera, mas estava sendo pregada a palavra? Estava? Mas eu não gostei. É de se duvidar. Peraí, por que você estava frequentando? Para onde você vai ter coisa que você não vai gostar também. Ou se tiver tudo que você gosta, desconfia. É bom sair. Nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos ser edificados. O culto só é aceito, só é um culto cristão, se for expressão de uma vida santa, não de uma vida perfeita, mas de uma vida santa que está crescendo em intimidade com o Senhor. Se não, meus irmãos, é ajuntamento solene, mas que Deus falou assim, eu abomino esse ajuntamento. Coloque-se diante do Senhor, cada um de nós. Senhor, será que a minha vida lá fora está sendo uma vida agradável de culto ao Senhor? Será que o Senhor está sendo glorificado com a forma com que eu vivo? Não é legalismo, não é negligência. Precisamos buscar a santificação antes de cultuar a Deus. Ter uma vida de santidade ao Senhor. Porque Deus olha para o nosso coração. O culto é uma expressão do nosso quebrantamento, do agir de Deus na nossa vida. O culto não é para conseguir alguma coisa de Deus, mas é pelo aquilo que Deus já nos deu tudo em Cristo. O culto não é uma moeda de troca que você vai, eu vou lá para ver se acontece alguma coisa. É sempre por motivos que já feitos, já concluídos, pelo que Deus fez em Cristo. Pelas bênçãos que nós já recebemos em Cristo, para nós desfrutarmos do que Deus é. E vai chegar um dia, meus irmãos, que vai ficar muito claro para nós que valeu a pena adorar a Deus. E vai ser terrível para aqueles que negaram o adorar a Deus, que estavam adorando outras coisas. Olhe para a sua vida, eu olho para a minha. Como você está hoje aqui no culto? Qual é o seu compromisso com Deus e com a igreja? Por que você e eu viemos todo domingo? É para cumprir uma agenda? É porque é legal estar com o povo? Tudo isso é legal estar com vocês, deve ser legal estar comigo. É legal a gente estar em comunhão, é legal a gente se conhecer, mas o objetivo é cultuar a Deus. Tudo aquilo vem no pacote. Comunhão entre os irmãos, faz parte, o ambiente gostoso. Mas se Deus não está sendo cultuado e adorado, meus irmãos, isso aqui é um grupo de amigos. É como as pessoas se reúnem para outras coisas aí. Por isso que em Hebreus 10, 25, o texto que foi lido aqui, só abre lá para a gente terminar. Primeiro, o verso 20 diz que pelo novo e vivo caminho, é um caminho novo e vivo que Jesus abriu pela sua carne. Depois, o 22 diz para nós nos aproximarmos de qualquer jeito, meus irmãos, não, com sincero coração, em plena certeza de fé. Um coração voltado para Deus, quebrantado pela fé em Cristo, purificado. O 23, para nós guardarmos firmes a confissão da esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. O povo lá em Malaquias já estava desanimado, não vai acontecer. Aí, quando você perde a esperança, você fraqueja aqui. Fala, então não compensa cultuar a Deus, porque não acontece nada, não vai acontecer nada. Por isso que ele está falando assim, guarde firme a confissão e a esperança. Jesus vai voltar. A igreja está aqui para glorificar a Deus. O 24, consideremos também uns aos outros, fala da comunhão, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não para nos desestimularmos às críticas e cobranças, mas ao amor e às boas obras. Nós precisamos nos estimular. Se você tiver que falar alguma palavra, fale alguma coisa edificante. Efésios 4:32. Falemos palavras que edificam, que exortam, que encorajam, que às vezes reprovam a conduta, mas que demonstram amor pelo irmão. Estimule as boas obras, estimule a nós caminharmos. Nós precisamos uns dos outros para nos caminharmos. E aí ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, daquela época e dessa época. Antes, façamos admoestações,
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse não deixemos de congregar aqui, meus irmãos, não é só não deixe de vir na reunião para cumprir uma tabela. Não deixe de vir aqui domingo. Nós vimos que se você e eu estivermos vindo com o coração errado, Deus vai falar assim, eu abomino isso daí. Não deixemos de congregar, de cultuar a Deus como Ele merece ser cultuado. Nem sempre nós fazemos, nunca vamos fazer aqui perfeitamente, mas que o nosso coração esteja voltado. Senhor, eu não quero apenas faltar na reunião. Eu quero ir lá cultuar. Não deixe de cultuar a Deus como Ele merece ser cultuado. Não deixe de considerar essas coisas ao congregar com a igreja. Não fique em casa quando você devia estar aqui. Não arrume outro compromisso concorrente regular quando você devia estar aqui, porque nenhum de nós que negligencia a reunião da igreja, todos nós que negligenciamos, sofreremos pela nossa negligência de acordo com o que Deus prescreveu. Não é uma opção, é um dever, mas um dever que nos traz alegria cultuar a Deus. Tem que ser um dever. A religião não traz essa alegria, ela traz só o dever. Vem, faz, canta, prega, faz isso, faz aquilo. O Salmo 100 diz que nós devemos servir a Deus com alegria, e é Deus mesmo quem gera esse prazer em nós. Alegria não é o carro-chefe de eu vir aqui. Muitas vezes eu não vou estar com essa alegria, eu venho pela obediência. Danilo mesmo falou esses dias, né? Mas na obediência, a alegria vai ir, Deus me dá. Mas o padrão do nosso serviço é servir a Deus com alegria, porque se eu conheço quem Deus como que não vai gerar alegria no meu coração por esse amor?